Olá, pessoal do segundo A. Nós terminamos a parte de termodinâmica. Não vimos o assunto com a profundidade que seria necessária, nem tem no livro, né? Então, mas pelo menos temos uma noção para quem fez os exercícios. Em média, 20 alunos estão assistindo às aulas. Então, pelo menos aos vídeos, né? Nesse vídeo a gente vai começar um assunto completamente novo e muito simples. Talvez não seja simples para você porque você não está acostumado com geometria, talvez, tá? Mas é basicamente geometria. Nós vamos ver dois capítulos, o 9 e o 10. É a ótica geométrica e vamos começar depois no 10 com reflexão e a parte de espelhos, beleza? Então, desculpa. Então eu vou ver o livro com vocês, tá? E sem problemas, assim, vamos ver juntos, tá? Princípios de propagação da luz. Os princípios de propagação da luz. Aí ele começa com a introdução. Quem já tentou se locomover com os olhos vendados sabe quanto somos dependentes da visão, etc e tal, pá. E fala sobre a velocidade da luz, que é em torno de 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, tá? Ou 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. É uma velocidade que é 1 milhão de vezes mais rápida do que o som, tá? Ou seja, num segundo anda 300 mil quilômetros. Sabendo que a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência, você consegue dar 7 voltas e meia à Terra. Eu não acho uma velocidade muito grande. Demora 8 minutos e 17 segundos para chegar do Sol até a Terra. Mas é uma velocidade que foi, por muito tempo, difícil de ser medida, tá? Então todo mundo sabe o que é luz, todo mundo sabe. Agora, por que existe esse limite de velocidade na natureza? A gente não sabe, tá? Mas é um limite que nada que tenha massa consegue ultrapassar essa velocidade, tá certo? Isso a gente vai ver quando a gente for no terceiro ano e ver a parte de física moderna, parte de relatividade, esse tipo de coisa. Então nós temos aqui a, o modelo geométrico e a gente vai representar o raio luminoso através de uma reta e uma seta, da onde o raio luminoso está indo. Ele existe na prática dessa forma? Não. Nem é um vetor, tá? Não é um vetor, tá certo? Mas você já viu aquele raio laser e você consegue ter uma ideia de que a luz se propaga em linha reta em meios homogêneos. Você já viu em cima de uma fogueira de São João a imagem tremulando, significando que naquela região, como o meio não é homogêneo, a luz não caminha em linha reta. Aqui a gente está apresentando a maneira que o raio luminoso está se propagando, tá legal? Então a gente tem as fontes luminosas primárias e secundárias. As primárias são as que têm luz própria e as secundárias as que refletem a luz. O Sol tem luz própria, a Lua reflete a luz do Sol. Então, uma lâmpada acesa tem luz própria, uma vela acesa tem luz própria e o que está sendo iluminado reflete a luz de forma difusa, porque você consegue ver aquele objeto. Agora, pode ser que seja um espelho. Aí, se for um espelho, reflete não de forma difusa. A gente vai ver isso aqui. Então, os raios podem ser divergentes, tá? Quando você tem uma fonte luminosa como uma vela, por exemplo, aqui ó, uma fonte, deixa eu ver aqui não tem, mas vamos pegar uma vela você tem uma fonte primária que são, os raios são divergentes, porque saem todos de um ponto, tá? E aqui
Os raios podem ser paralelos. Quando a fonte luminosa está muito longe da Terra, por exemplo, do Sol, a gente pode examinar esses raios, esse feixe de raios paralelos, tá? Aqui você tem uma lente e você tem o feixe de raios convergendo para um ponto. Quem é que nunca brincou de queimar papel, né? Através de uma lupa, né? E você tem um feixe de raios divergentes, ou seja, você tem uma fonte primária aqui e os raios estão se propagando em todas as direções, tá certo? E aqui você tem exemplos de fontes secundárias, porque refletem a luz e com isso, e refletem de forma difusa, e você consegue observar bem os contornos, contanto que você tenha uma iluminação. Você tem que ter algum tipo de fonte primária para que sejam iluminados os objetos que não emitem luz, tá certo? Beleza? Então vamos para frente, tá? Peraí só um minutinho que vamos para frente. Os princípios de ótica geométrica, primeiro, é o princípio da independência dos raios luminosos. Você já assistiu uma sala, você já esteve numa sala de aula e você consegue ver todos os seus colegas e os colegas conseguem ver vocês e tem raios luminosos indo por todos os lados, né? E um raio luminoso não interfere na propagação de outro raio luminoso. Imagine que você esteja com um colega aqui e outro colega aqui, um vendo o outro, e no meio entre um aluno e outro tem vários raios luminosos passando. E esses raios luminosos não interferem na sua visão de um colega para o outro, ou seja, todos os raios luminosos são independentes, então isso não interfere na propagação do raio luminoso que está vindo de um colega para você, embora existam infinitos raios luminosos passando entre você e seu colega, você consegue ver o seu colega, porque esse raio luminoso não sofre interferência de todos os raios luminosos. Então isso é o que a gente chama de independência dos raios luminosos. A outra é o que ele chama de princípio, né? Eu chamaria de propriedade, mas o princípio é a reversibilidade do raio luminoso. O raio luminoso, você pega um Uber, você olha o motorista e o motorista te olha, ou seja, a mesma direção, o mesmo caminho que o raio luminoso está indo está utilizando para ir, está utilizando para voltar. Então, esse é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Independência, faltou um aqui, que é a propagação retilínea. Ah, não, a gente já falou. Propagação retilínea. Então são três, né? Propagação retilínea em meios homogêneos. Agora, lógico que a gente não está levando em consideração física moderna, onde a gravidade faz com que a luz se desvie, já que o espaço é curvo. A gente não está utilizando isso, a gente está vendo dentro do da nossa escala, tá? Então, em meios homogêneos, a luz se propaga de forma retilínea. Um raio independe do outro, ou seja, por mais que hajam raios luminosos entre a fonte e o observador, você consegue ver a fonte, tá? E a reversibilidade do raio luminoso, tá certo? Agora, esse princípio de reversibilidade do raio luminoso é um pouco... você pode até contestar, porque, por exemplo, se você já foi preso, se você já teve na cadeia, né? Existe aquele espelho falso, né? Ou seja, a pessoa que está dentro vê o raio refletido, mas a pessoa que está fora vê a pessoa que está dentro, né? Então, quebra um pouquinho essa reversibilidade. Quem está dentro vê o raio luminoso indo por um caminho e voltando pelo mesmo caminho. E quem está fora vê quem está dentro da sala, sem que a pessoa que está dentro da sala veja a pessoa que está fora. Então, mas normalmente a gente vai aplicar ao princípio da reversibilidade do raio luminoso, então não precisa decorar, tá? Basta
saber reversibilidade, independência e propagação retilínea, tá? Isso vai decorrer algumas coisas, tá? Por exemplo, os meios de propagação, ele pode ser transparente, porque os raios luminosos ultrapassam um vidro, água, mesmo que sofram um desvio, eles sofrem os desvios tudo de forma regular. Então, você consegue ver um objeto através de um espelho de um vidro ou da água, meios transparentes, tá certo? Isso daí é o meio de propagação da luz transparente. Também tem um translúcido, aquele do box, do banheiro, né? Onde os raios luminosos passam por esse meio, mas cada raio luminoso vai seguindo um caminho diferente e com isso você vê que tem uma forma ou alguma pessoa atrás do box do banheiro, mas não vê a forma da pessoa. E o meio opaco é aquele que o raio luminoso não ultrapassa, ou seja, você não consegue ver através da parede, tá certo? Beleza? Então, então vamos lá, vamos para frente. E outras coisas, pelo princípio da propagação retilínea dos raios luminosos, a gente tem alguns fenômenos. Por exemplo, a sombra. Você tem um objeto aqui, você tem uma fonte pontual. O que é uma fonte pontual? Que a gente está resumindo essa fonte num ponto. Então, se você tem um objeto aqui, se você tem uma fonte luminosa pontual, tudo que você passa além dessa fonte pontual, ela consegue iluminar. Mas como esse objeto é opaco, vai projetar uma sombra num anteparo. Pronto, isso é bem simples, né? Não tem que ver. Agora, a gente já pode falar que essa sombra, vê, aqui a gente faz dois triângulos, né? Esse triângulo pequeno e esse triângulo maior aqui, né? E esses triângulos são semelhantes, porque você tem um ângulo que é comum aos dois triângulos, então essa sombra e essa distância, a distância até a sombra e a distância até o objeto, vai ter uma relação entre o tamanho da sombra, tá, para a distância da fonte até o anteparo, assim como o tamanho do objeto está para a distância entre a fonte e o objeto. Então vai ter uma relação aqui através de uma regrinha de 3 simples para a gente saber o tamanho da sombra, se a gente sabe o tamanho do objeto, esse tipo de coisa, tá? Outra coisa é o seguinte, se você tiver uma fonte extensa, o que acontece? Você tem uma parte na extremidade da fonte extensa e outra parte na outra extremidade. Essa extremidade da fonte extensa, ela ilumina essa parte aqui de cima, mas não consegue iluminar essa parte aqui de baixo. Veja, essa parte de cima aqui está bloqueada pelo anteparo, né? Então ela não ilumina essa parte aqui de baixo. Já a parte de baixo, ela consegue iluminar essa região, né? Mas não consegue iluminar essa região aqui. Então veja, você tem uma região que não consegue ser iluminada nem pela parte extrema de cima, nem pela parte extrema de baixo. O que a gente vai chamar de sombra. Tá? Porque nenhum raio luminoso chega aqui. Já essa parte aqui, que a gente vai chamar de penumbra, essa região, ela é iluminada pela parte extrema de cima, mas não é iluminada pela parte extrema de baixo. Já essa parte aqui de baixo, ela é iluminada pela parte extrema de baixo, mas não é iluminada pela parte extrema de cima. Então ela é parcialmente iluminada. É o que a gente chama de penumbra. Isso daqui vai ser a sombra e aqui vai ser a penumbra. A sombra não chega a raio luminoso nenhum, enquanto que a penumbra chega parcialmente ao raio luminoso.
e tem outra parte do anteparo que é totalmente iluminada, tá? Então a diferença entre a fonte pontual e a fonte extensa é que a fonte pontual produz uma sombra nítida, né? Enquanto que a fonte extensa produz a sombra e uma penumbra, tá legal? Aqui você tem o eclipse solar, então quando você tem a Lua na frente da Terra, e então você tem o Sol, como o Sol em relação à Lua pode ser considerado uma fonte extensa, você vai ter uma parte aqui que vai ser o eclipse total, que está totalmente no escuro, que é a sombra mesmo, né? E você vai ter uma região aqui que é a penumbra, ou seja, que é o eclipse parcial do Sol. Então, nessa região aqui, que é uma sombra completa, fica escuro mesmo, né? Quando você tem o eclipse total, ou seja, a Terra, na, desculpa, a Lua na frente da Terra, então você tem esse efeito, né? Esse efeito de sombra e de penumbra, tá? Bem simples, né, gente? Bem simples, não tem muito o que falar, é bem simples. Aqui você tem, ó, é, nesse caso aqui, ele está falando quando a sombra da Lua não consegue se projetar na Terra, ocorre o eclipse anular. Um observador da Terra, situado na região da penumbra, enxerga o Sol sob a forma de um anel luminoso. Porque nesse caso aqui não existe o eclipse total, tá certo? Então você vai ver a borda do Sol toda, tá? Isso acontece, em determinadas situações acontece. E o eclipse lunar, que a gente viu, né, é quando a Lua fica na sombra da Terra, né? Então, a Terra está aqui, como a Terra é muito grande, bem, aí aqui é o eclipse lunar, né? Então, vamos ver aqui um exercício resolvido. Uma lâmpada de dimensões desprezíveis está presa no forno, no forro de uma sala, distante 3 metros do chão. Então, ela é desprezível. Então, é como se fosse um disco opaco de 40 centímetros, é colocado horizontalmente entre a lâmpada e o solo. Um disco de 40 centímetros de diâmetro. De tal maneira que o centro do disco e a lâmpada estejam na mesma vertical que passa pelo chão. Se a distância do disco até o chão é 1 metro, qual é a área da sombra projetada no solo? Então você tem aqui a lâmpada, você tem aqui o anteparo e você tem aqui a sombra projetada, né? Ele diz que a lâmpada está a 3 metros do solo, então o anteparo ele fala que está a 1 metro do solo, né? 1 metro do solo, tá certo? Então você pode fazer uma regrinha simples, né? 3 metros, porque aqui você vai ter um triângulo, os triângulos semelhantes. Então, 2 metros está para 40 centímetros, assim como 3 metros está para esse triângulo. 2 metros está para... Ele misturou metro com centímetro, mas tudo bem, se a resposta vai ser dada em centímetros. Então, 2 metros está para 40, assim como 3 metros está para x, né? Uma regrinha de 3 simples. Aí você achou o diâmetro, obviamente o raio vai ser metade do diâmetro e a área vai ser πr ao quadrado, ou seja, aí você acha a área da sombra projetada, já que aqui é uma fonte pontual, tá certo? Beleza? Então vamos ver agora mais questões. Deixa eu ver aqui. Mais uma questão aqui. Suponha que a fonte citada no exercício anterior passe a ser extensa, de mesmo formato e dimensões do disco opaco. Ele tem a mesma dimensão, então a fonte extensa tem a mesma dimensão do disco opaco, tá certo?
No chão agora, ele é engraçado que ele está dizendo que essa fonte extensa, mas ele não diz que a fonte extensa está exatamente em cima do disco da mesma forma, né? Porque essa fonte extensa podia estar aqui, podia estar lá embaixo, tal. No chão, agora uma região totalmente escura e uma penumbra, também circular que circunda a região da sombra. Determine os diâmetros da sombra e da penumbra projetada. Ora, veja o seguinte, aqui nós temos a fonte extensa, então nós vemos que essa região aqui é iluminada por essa parte, mas não é iluminada por essa extremidade. E a mesma coisa acontece do outro lado. Então a gente tem uma região que vai coincidir com o disco, que vai ser a sombra, né? O resto vai ser a penumbra, tá? O resto vai ser a penumbra, porque é iluminada por uma parte e não é iluminada pela outra. Aí a gente faz uma regrinha de 3 simples, né? Vamos pegar o triângulo aqui ABC e o triângulo BDE, né? ABC, a gente sabe a distância de A até B, A até C, e sabe a distância de B até C, né? De A até C 2 metros e de B até C é o diâmetro do é o diâmetro do o diâmetro do círculo, que é 40 centímetros. É 40 centímetros, o mesmo diâmetro da sombra. Beleza. E aqui, BDE, aqui a gente sabe que é 1 metro, certo? A gente sabe que é 1 metro. Então nós temos que 2 metros está para 40, assim como 1 metro está para essa distância. Então a gente achou essa distância de 20 centímetros. Obviamente essa distância também é 20 centímetros. E essa distância é 40. 40 mais 20 vai dar 80 centímetros. Beleza? Aí tem as questões propostas, que vocês devem brincar com elas, se divertir. E a gente tem agora a câmara escura. A câmara escura, que é o princípio da fotografia, o princípio do seu olho, de você enxergar um objeto. Aqui você tem um objeto, você tem a distância do objeto até uma caixa, que é a nossa câmara escura, né? Que tem um orifício, né? Como a luz propaga em linha reta, essa parte de luz aqui, esse raio luminoso vai propagar em linha reta e vai projetar de cabeça para baixo aqui a imagem. E a parte de baixo vai projetar em cima, então a imagem vai ficar invertida, né? E a gente pode fazer a regra em 3. Como aqui são ângulos alternos e internos, são ângulos iguais, né? Então, se são ângulos iguais, você tem dois triângulos semelhantes, né? Esse aqui, esse triângulo grande aqui e esse triângulo pequeno aqui são ângulos semelhantes. Então eu posso dizer que O está para P, assim como I está para P'. Ou então O está para I, assim como P está para P'. Ou eu posso dizer que P' está para I, assim como P está para O, tá? Eu não sei como é que ele vai colocar aqui. Deixa eu ver aqui como é que ele vai colocar. Ele diz que I está para O, assim como P' está para P. Mas I poderia estar, I está para P', assim como O está para P. Então, é uma relação bem simples, porque você tem a relação desse triângulo. O está para I, assim como os P está para P'. Foi isso que ele botou lá, né? O está... Ah, não, ele botou ao contrário. O está para I, assim como P está para P'. Então, I está para O, assim como P' está para P, tá? Você dá uma olhada aí, é muito simples isso, não tem o que fazer. O ângulo visual, quando as coisas estão mais distantes, a gente vê menor, né? E você tem um ângulo visual que é
exatamente o ângulo formado você tem o tamanho do objeto aqui e você consegue enxergar esse objeto. Tá? Então a gente chama esse ângulo visual o ângulo que você consegue enxergar esse objeto todo, né? Se você aproximar esse objeto, você não vai conseguir, só vai conseguir enxergar a parte. E se você afastar esse objeto, como seu ângulo visual é maior, esse objeto vai parecer menor, já que você está usando um ângulo menor para enxergar o mesmo objeto, né? Beleza? E os seres humanos têm a acuidade visual de 1 minuto, que é 1 grau dividido por 60 é 1 minuto, tá? Ano-luz é a distância percorrida pela luz durante um ano, tá? Então, um ano tem essa quantidade todinha de segundos. Se você multiplicar por 300 mil quilômetros por segundo, você multiplicar por essa quantidade de segundos, você vai ter a quantidade de quilômetros que a luz percorre em um ano, beleza? Algumas tentativas foram feitas para medir a velocidade da luz. Lembre-se que a velocidade da luz é 1 milhão de vezes mais rápida do que o som, né? Então, quando você emite o som, grita e escuta o eco depois, se você cronometrar e souber a distância que você está do obstáculo que está dando eco, você consegue tranquilamente calcular qual é a velocidade do som, porque você sabe a distância e sabe o tempo. Se você sabe a distância, sabe o tempo, divide a distância pelo tempo, você vai ter a velocidade. Galileu tentou fazer isso. Ele ficou num monte, e o outro cara ficou no outro monte, e ele emitiu raio luminoso. Na hora que o cara percebesse o raio luminoso, ele ligava também a lanterna para ver. Quando o Galileu tentou ver a diferença de tempo. Só que a velocidade da luz é tão grande, 1 milhão de vezes maior do que o do som, que não deu para ele fazer através desse experimento. Mas ele tentou, né? O experimento que foi feito com mais tranquilidade foi pegar um espelho e deixar na distância bem longe, né? E você tem uma fonte luminosa aqui e você tem um espelho 1 que deixa passar a luz e o outro raio luminoso vai ser refletido no espelho e volta. Como a luz tem a velocidade finita, né? Isso foi descoberto por causa de, um, é, de uma lua de Júpiter, né? Aqui tem toda a história, se dá uma lida na história. O cara botou uma catraca, o cara botou uma catraca girando com a velocidade, que ele sabia a velocidade angular da catraca. Então, o raio luminoso tinha que ser sincronizado com essa catraca. Vocês leem aí e veem como é que faz. E chegou num valor bem próximo da velocidade da luz, tá? Através desse experimento. Você dá uma lida nesse experimento, não é alvo do nosso estudo, tá certo? Todo mundo já fez, ou já viu essa brincadeirinha de você ficar do tamanho da Torre Eiffel, porque aqui você está mais perto da câmera fotográfica, né? E a Torre Eiffel está mais longe, então a Torre Eiffel parece do tamanho do camarada que está mais perto. Quanto mais perto, mais a sensação que a pessoa está maior, beleza? Então aí você é bem simples, não tem o que fazer não, tá? E aqui você tem mais questões resolvidas da câmara escura. A câmara escura você faz uma regrinha de 3 simples. Aqui você tem um objeto, então o objeto está para 8 metros, assim como 6 centímetros está para 25. Então você tem aqui 20, ele botou aqui 25 está para 6. Não, 20, ele botou assim, 25 está para 8, né? Essa distância está para essa, assim como essa daqui, 6, está para O. Tá? É a regrinha de 3 simples que você sempre pode fazer. Essa distância está para essa, assim como essa distância está para essa. Você podia fazer 6 está para 25, assim como O está para 8.
O, aqui, ó, O está para 8, o 8 podia vir aqui para cá, né? Assim como O está para 8, assim como 6 está para 25. Ele preferiu dizer que 6 está para O, assim como 25 está para 8. Lembre-se que ele está misturando aqui metro com centímetro, mas não importa, porque centímetro vai cortar com centímetro e a resposta vai ser dada em metro, tá? Isso vai ser a altura dentro da câmara escura, mas é, essa altura dentro da câmara escura não é uma altura muito realista não, né? Porque você vai criar uma câmera escura, a câmera fotográfica de 1,92 m de tamanho, né? Aliás, desculpa, eu estou falando besteira. 1,92 m é a altura da árvore, né? Então essa árvore aqui é muito baixa, né? 6 centímetros é a altura da imagem dentro da... Tá certo? Então, gente, é uma regrinha 3 simples, tá? No caso aqui ele botou a imagem está para o objeto, a imagem está para o objeto, assim como a distância dentro da caixa, a distância do orifício até a imagem, está para o orifício até o objeto. Tá? Mas qualquer regrinha de 3 que você fizer, o objeto está para a imagem, assim como a distância do objeto até a caixa está para o orifício até a imagem, tudo vai dar certo, tá bom? Beleza? Então, vamos ver. Aqui é um problema muito simples, vou deixar para vocês fazerem, tá? Beleza, então aqui você tem mais questões propostas, que vai servir de questão para você fazer, e a gente entra agora na parte de reflexão, que vai dar o espelho, né? Você tem vários tipos de coisas que podem acontecer com a luz. Ela pode ser absorvida pelo meio, ou seja, não ser refletida, né? Ela pode ser refratada, ou seja, ela atravessa o vidro e muda a velocidade quando está dentro do vidro, né? Então, isso a gente vai chamar de refração. E ela pode ser refletida, né? Ou seja, ela bate no vidro e volta. Ou de forma regular, se for no vidro, né? Uma questão curiosa é que você tem um vidro, uma parte pode ser refletida e outra parte pode entrar dentro do vidro, né? Interessante aqui que eu faço uma pergunta para você é como é que a luz escolhe qual é o raio luminoso que vai entrar e qual é o luminoso que vai ser refletido, né? E uma parte é até absorvida também, né? Você tem um lago, então você vai ter uma parte da luz que vai entrar dentro do lago, você vai ter uma parte da luz que vai ser refletida pelo lago, e vai ter uma parte da luz que vai ser absorvida pelo lago. É bem interessante isso. Bem, isso são fenômenos que acontecem, tá? E a gente pode estudar um por um de cada vez, né? Então, a reflexão pode ser difusa, e por isso que você vê os objetos, porque não refletem de forma regular, então, e com isso você vê, ler, consegue fazer. Você tem a luz incidindo aqui, isso daqui não, o livro não é um espelho, ou seja, os raios luminosos não são refletidos de forma regular, né? Agora, pode ter uma reflexão regular. Normalmente, quando você tem uma reflexão regular, como está vendo aqui no lago, né? Então você tem uma forma regular que normalmente é formado o espelho, tá? Então a forma difusa, a reflexão difusa e a reflexão regular, tá certo? As leis da reflexão acontecem o seguinte: quando um raio luminoso reflete numa superfície, tá? Tem duas coisas. Primeiro, o plano que esse raio luminoso está atingindo e vai ser refletido é o mesmo plano, tá? Você não tem um raio luminoso aqui que, ao bater numa superfície, saia
sem ser no mesmo plano. Aqui tem o plano do papel, aqui tem o objeto que está refletindo. Então o raio luminoso e o refletido estão todos no mesmo plano. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Por que acontece isso? Não sabemos, tá? É uma propriedade dos raios luminosos, tá certo? E por que parte, dependendo da superfície, por que parte entra e parte refletida, não sabemos também. Mas acontece isso daqui. Se você tiver uma normal, aqui é uma reta normal, o ângulo incidente com a normal vai ser igual ao ângulo refletido com a normal, tá? Então, aqui nós temos aqui a primeira lei, é que tanto o raio luminoso, a reta normal e o raio refletido estão no mesmo plano. Então, está tudo no mesmo plano, aqui o plano do papel. E a segunda lei, o ângulo de incidência, com a normal, é igual ao ângulo refletido. Tá? Isso na reflexão. Então, você cria alguns objetos, como o espelho plano, né? Espelho plano. Não estou falando daqueles espelhos de circo, etc. e tal. Espelho plano, você vai ver sua imagem lá dentro do espelho, mas você pode tirar o espelho que sua imagem não está lá dentro. Então, é o que a gente chama de imagem virtual, que ela é feita pelo prolongamento dos raios luminosos. Você tem uma reflexão dos raios luminosos e você dá a impressão que você está lá dentro do espelho. Na realidade, a sua imagem virtual está lá dentro do espelho. Tá? Bem, aqui nós temos aqui como é que a gente vê. E outra coisa, a distância que você está do espelho é a mesma distância que a sua imagem virtual está do espelho. Você pode ver aqui pela simetria, né? Você tem aqui várias reflexões, e a imagem é formada pelo prolongamento dessas reflexões. Então, quando você tem um prolongamento dessas reflexões, você tem a formação da imagem virtual no espelho plano, tá? A gente está vendo espelho plano, espelho côncavo e convexo, o espelho curvo, a gente vai ver esférico, a gente vai ver na próxima, depois, a gente não vai ver agora não, tá? Existe uma coisa que é uma simetria do objeto à imagem. Você, quando se olha no espelho, como o nosso rosto é simétrico, né? Parece até que você está se vendo no espelho, mas na realidade você está se vendo ao contrário. Se você levanta a mão esquerda, direita, o espelho levanta a mão esquerda, né? E você pode, o seu dedão vai caber com o dedão dele lá, né? Você pode tocar. Esse tipo de imagem a gente chama de imagem enantiomorfa, sabe? Porque na realidade ela está ao contrário aqui, tá? Se você botar uma palavra, a letra E, se a sua camisa tiver escrito letra E, você sabe muito bem que você já viu isso no espelho, ela fica com a letra E ao contrário, tá? Isso aqui é a imagem que a gente chama enantiomorfa, tá? Por quê? Por que acontece isso? Porque as distâncias, por exemplo, quem está mais perto do espelho, a imagem vai estar mais perto do espelho. Quem está mais longe do espelho, a imagem vai estar mais longe do espelho. Então você vê, esse cara não é paralelo a isso, tá vendo? Essa imagem daqui, embora tenha uma simetria com essa imagem daqui, essa imagem dessa daqui não é exatamente a imagem do objeto, né? É uma imagem que tem uma simetria e a gente chama de imagem enantiomorfa, tá? Porque quem está mais longe fica mais longe. Então, se o lápis está com uma inclinação para cima aqui, esse lápis vai estar com a inclinação exatamente para o outro lado, né? Então essa imagem não é igual a essa, concorda? Embora elas sejam o quê? Simétricas, né? A distância do ponto A até o espelho é igual à distância do ponto A' até o espelho, né? A distância do ponto B até o espelho é igual à distância B' até o espelho, tá? Quanto mais próximo do espelho, mais próxima a imagem vai estar do espelho.
Quanto mais longe do espelho, mais longe a imagem vai estar do espelho, beleza? Então vamos para frente, tá? E aqui tem outra parte. Agora a palavra física não está escrita ao contrário, porque o espelho está aqui embaixo, né? Então, essa parte de cima do F está mais longe, vai ficar mais longe também. Essa parte de baixo do F está mais perto, vai ficar mais perto. Então, você vê como é que física, dependendo de onde você vai colocar o espelho, se você coloca o espelho aqui embaixo, você vai ter uma imagem simétrica, mas não vai ser escrita ao contrário da maneira que você vê quando você está de frente para o espelho, né? Beleza? Campo visual é muito simples, tá? O que é que você consegue ver através do espelho? Para você saber isso, é simples. O objeto aqui é seu olho. Para você ver, para você saber tudo que você consegue ver através do espelho, ou seja, todo o campo visual, o que é que você consegue ver refletido através do espelho, você faz o seguinte artifício. Você pega seu olho, coloca lá dentro do espelho, então você tem um olho virtual aqui. E esse olho virtual é como se o espelho fosse uma janela, tá? Porque pelo princípio do raio retilíneo, propagação retilínea, então, como você tem um objeto aqui dentro, o objeto, aliás, desculpa, a imagem do olho, né? Se esse espelho fosse uma janela, tudo que você conseguir ver através dessa janela é seu campo visual. Então, seu olho está aqui. Então, seu campo visual é a parte mais extrema do espelho. Então, é como se você estivesse lá dentro do espelho e o que você conseguisse ver através do espelho como se fosse uma janela, tá? Bem interessante isso, né? Beleza, então vamos para frente. Aqui tem uma pergunta. Nas figuras estão representados alguns raios de luz que incidem no espelho. Quais são os ângulos de incidência e reflexão? Ora, como o ângulo total aqui é 30 graus, e você tem a normal que fica exatamente aqui no meio, é porque tem 15 graus de cada lado, né? Aqui, como tem 30 graus de um lado, 30 graus do outro, quantos graus são aqui? Ora, o total é 180. Aqui tem 30 mais 30, 60. 180 menos 60 dá 120. Dividido por 2, você vai ter 60 de cada lado. Aqui, como está incidindo perpendicularmente, o raio luminoso está voltando por si próprio. Lembre-se da independência do raio luminoso. Ele está utilizando o mesmo caminho para ir e para voltar e não está interferindo na trajetória dele. Então, a resposta aqui, o 30 graus virou 15 de cada lado. E aqui, o 30 graus desse lado e desse, nós temos 60 aqui, 180 menos 60, 120, que é essa abertura daqui total, né? E com a normal aqui, você vai ter 60 graus de cada lado. E aqui vai ser zero, obviamente, tá? E também você pode fazer uma regrinha de 3. Aqui eu vou deixar essa questão para você fazer. Você tem um poste de 3,20 metros, você tem a poça d'água aqui, e você tem 1,60 m, um garoto de 1,60 m. A gente, lógico, o olho dele está a 1,60 m do solo, né? Qual é o menor comprimento da poça, sabendo que o menor possível para que o garoto distante 3 metros do poste observe a imagem completa refletida. Então você tem 3,20 m, você vai ter, ele tem que ver a base do poste, então essa parte aqui, né? E tem que ver a parte de cima do poste, que é essa parte aqui, né? Então a gente pode fazer a regrinha de 3 simples, ó. A gente pode chamar que 3,20 m está para 1,60 m, certo? Veja a semelhança desses dois triângulos, né? Assim como o x está para essa distância daqui. Essa distância daqui é 3 metros menos x, né?
Então, ele colocou aqui, eu coloquei 3,20 m está para 1,60 m, assim como x está para 3 menos x, né? Ele colocou de outra forma, mas não tem problema, você depois acha que esse tamanho aqui é de 2 metros, beleza? E aqui ele pede para você construir a imagem dessa linha, desse F, sabendo que o espelho está aqui, tá? O espelho é representado dessa forma, através de uma linha, e esse achuramento aqui é a parte que está dentro do espelho, é a parede, tá? Então, como é que ficaria esse bloco? Essa linha ficaria, essa parte mais distante ficaria mais distante, essa parte mais próxima ficaria mais próxima, né? Então, você tem aqui essa parte mais próxima, a parte mais distante, ficaria um negócio assim. Esse F, essa parte mais distante do F, ficaria mais distante, essa parte mais próxima ficaria mais próxima, né? Então, vamos ver como é que ficaria essa figura, tá? Aqui, ó. Você chamando ABC, você tem aqui a imagem. F, você vê a parte mais próxima fica mais próxima, a parte mais longe fica mais longe. Tá? E quanto à caixa, o B está mais longe, aqui o B está mais longe, o C está mais perto um pouquinho, fica mais perto, o D está mais perto ainda, fica mais perto também do espelho. Tá? E aqui ele pede o campo visual. Aí você faz aquele artifício, você bota o objeto dentro do espelho, tá? Simetricamente dentro do espelho e vê o que é tudinho que você vê dentro do espelho. No caso, tudo que você consegue ver dentro do espelho, o campo visual do espelho vai ser como se você estivesse dentro do espelho e visse o espelho como se fosse uma janela, né? Por causa do princípio de propagação retilínea do raio luminoso. Então, esse daqui seria seu campo visual, tá certo? Aqui ele olha que Maria olha-se em um espelho e, desejando aumentar a região refletida do seu olho, estende o braço afastando o espelho. Bem, isso não acontece, tá? Isso não acontece porque é o seguinte, a gente vai ver em outra questão aqui, mas você dá uma olhada nessa questão resolvida, tenta entender. Eu vou ver noutra questão resolvida aqui que é bem interessante, tá? Essa questão aqui, ó, tá? Quando você está distante de um espelho, a certa distância do espelho, o que você vê dentro do espelho, não adianta se você se aproximar do espelho ou se afastar do espelho, você vai ver a mesma coisa, tá? Aqui ele pergunta o seguinte, qual deve ser a altura mínima de um espelho para que um homem de altura H tenha a visão completa de si mesmo? O tamanho encontrado depende da distância da pessoa ao espelho, despreze a distância dos olhos da cabeça, do homem à sua cabeça. Então aqui está o espelho, tá? Aqui está o homem, né? E aqui está a imagem. E qual é a regrinha de 3 que a gente pode fazer? Esse triângulo OAB e esse triângulo OIC são semelhantes, né? Então posso dizer que e aqui você tem a distância que você está do espelho, é a mesma distância que a imagem está do espelho, né? Então posso dizer que H está para 2x, assim como D está para x. Então, ó, H está para 2x, né? Assim como D está para x. Ou H está para D, assim como 2x está para x. Ou seja, a distância do espelho, o tamanho do espelho, é H sobre 2. E não interessa se você vai sempre se ver por inteiro, tá? Isso eu vou colocar uma questão para vocês fazerem física experimental. Você pega um espelho, bota o espelho num canto da sala e vê o que é que você consegue observar.
uma camisa, ou o que você estiver vestindo. O que você conseguir observar, você pode ir se aproximando do espelho que você vai observar sempre a mesma coisa. Não interessa a distância que você esteja do espelho, tá? Isso eu vou colocar em física experimental para vocês, tá certo? E finalmente a quantidade de imagens, isso aqui eu não vou exigir muita coisa não de vocês não, tá? Não vou exigir muita coisa não. Isso vai ser a questão que eu não vou exigir muita coisa não, beleza? Aí pronto, aí tem as questões agora propostas e com isso a gente termina a parte de propagação, a parte de ótica geométrica, tá? E os princípios de ótica geométrica e as leis da reflexão dos raios luminosos no espelho plano. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.